Vamos abrir, amados, a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 em diante. Diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Os irmãos podem sentar-se. O texto em si já é uma pregação. Meu Deus, forte. João, ele é bem prático. Duas palavras se destacam nos versículos que acabamos de ler. Duas palavras: conhecer e guardar. Cada uma dessas palavras ela é repetida por pelo menos 3 vezes. A primeira fala de conhecer a Deus, e a segunda fala de guardar, ou obedecer, ou praticar a palavra de Deus. Ou seja, a obediência a Deus e o conhecimento de Deus são os dois lados de uma mesma moeda. É como duas pernas, né? Que tem que estar bem alinhadas para que não haja manquejo. Até porque conhecer a Deus é garantia de vida eterna. Lembra do que Jesus disse lá em João 17,3? A vida eterna é esta, disse Jesus, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Agora, quais seriam as características de alguém que verdadeiramente conhece a Deus? Quais seriam as características, as marcas de alguém que verdadeiramente conhece a Deus? Existem várias, principalmente aqui no livro de João, mas eu quero destacar algumas. Primeiro, quem conhece a Deus guarda os mandamentos de Deus. É o que o próprio apóstolo João está falando bem claramente, aí no versículo 3. Deixa a tua Bíblia aberta. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Por isso que, se guardamos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é sinônimo, é o mesmo que praticar a palavra de Deus. Até porque no versículo 5, João diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, guardar mandamento é sinônimo de praticar a palavra, ou guardar a palavra no coração. E uma das maiores provas de que verdadeiramente nós amamos a Deus e conhecemos a Deus é quando praticamos a palavra de Deus. Os gregos, eles pensavam que podiam conhecer a Deus por meio da razão. Eles entendiam que podiam conhecer a Deus por meio do raciocínio, do intelecto, do pensamento, por meio das argumentações filosóficas da época. Isso o grego antigo, bem antes de Cristo. Só que esse suposto conhecimento não desembocava numa vida santa. Era só intelectualismo vazio. Até porque Sócrates e Platão, eles não viam pecado algum
Por exemplo, na homossexualidade. Para eles era algo comum. Então, eles eram tão intelectuais, mas defendiam práticas abomináveis pela palavra de Deus. Os gnósticos, a quem João combate nessa carta aqui, que também era uma turma aí dos gregos também da época, eles pensavam que podiam conhecer a Deus por meio de experiências místicas. Podiam conhecer a Deus por experiência de esoterismos, experiências arrebatadoras, visões, sonhos, revelações. O iniciado no gnosticismo, por exemplo, eles recebiam um longo curso de instrução e eles eram levados a praticar uma árdua vida de ascetismo, de separação de muitas coisas. Isso como um símbolo de muita profundidade, muito conhecimento de Deus. Depois eles eram levados a um intenso grau de expectativa e sensibilidade emocional. Fora isso, nas reuniões gnósticas, havia uma atmosfera emocional, havia iluminação sutil. Nos cultos gnósticos havia música sensual, incenso perfumado e uma liturgia toda cativante. Tudo isso para enganar as pessoas. Mas João, ele é bem prático. Ele diz claramente que a prova de que conhecemos a Deus não vem através de sonhos, revelações, misticismos, esoterismo, não. É simples. A prova de que conhecemos a Deus é quando guardamos a sua palavra. É simples. Em João 14:15, Jesus disse o seguinte, olha como é bem claro. Se me amais, João, Evangelho 14:15. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, quem não guarda o mandamento não ama Jesus. De modo geral, essa obediência pode ter 3 motivações. Ou essa guarda, essa iniciativa. O obedecer. 3 motivações. Nós obedecemos porque somos obrigados. Nós obedecemos porque precisamos obedecer. Ou nós obedecemos porque queremos obedecer. No passado, a escravidão ou o escravo, ele obedecia porque ele era o quê? Obrigado a obedecer. Do contrário, ele seria o quê? Castigado. E poderia ser até morto. Isso no passado. Hoje em dia, um funcionário de uma empresa, ele obedece por quê? Porque ele precisa obedecer. Até porque ele gosta de receber o salário. Não digo no final do mês, mas no início do mês. Ele gosta. Ele tem contas a pagar. Ele tem compromissos a assumir. Ele pode não gostar do que faz, mas ele gosta de receber o seu dinheiro. Então ele precisa. Ele tem que, muitas vezes, levar bronca do supervisor, do patrão, e ficar calado, porque ele precisa daquele dinheiro no final do mês. Mas o cristão, ele deve obedecer não por obrigação, porque é obrigado, nem porque precisa, mas ele obedece a Deus por amor. Simples assim. Ele se deleita em Deus. Ele sabe que quando obedece ao mandamento de Deus, é para o seu próprio bem. Porque Deus não nos mandaria fazer algo para o nosso próprio mal. Muito pelo contrário. No entanto, você deve estar se perguntando, quais mandamentos eu devo obedecer? Quais? Mas eu vou dar uma pequena amostra, grátis. Mas aí o resto você descobre pela palavra, que é muita coisa. Nós não somos salvos por obedecer a mandamentos, mas aquele que é salvo, ele vai procurar praticar a palavra de Deus. Qual seria a amostra grátis desse obedecer? Lucas 6, 27 a 38. Olha que coisa linda. Lucas 6, 27 a 38. É parte do Sermão do Monte, descrito por Lucas. Lucas 6, 27 a 38. Eu preciso ser bem pausado, né? Uma irmã me deu uns conselhos muito bons esses dias. Irmãos, repete a referência, vai devagar. Às vezes você fala muito rápido, quando eu penso em anotar, já foi, não lembro mais.
Ainda brinquei, irmã, de repente é proposital, para você ouvir de novo, aí lá pelo YouTube você vai anotando devagar. Ouça de novo, mas vamos bem pousados. Lucas 6, 27 a 38. Olha o que Jesus disse. Mas a vós que isto ouvis, está falando para mim e para você, digo, amai a vossos inimigos. Que lindo, hein? Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Sabe de alguém que fala mal de você, mente a teu respeito? Jesus disse, orai por ele. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Tem crente que fala assim, você está brincando. Eu sou crente, mas não sou bobo. Jesus ofereceu a outra face. Me faz lembrar de John Wesley, que certa feita pregando, alguém veio e deu um tapa na cara dele, literalmente. E ele virou o outro lado. E o cidadão que deu aquele tapa ficou tão chocado com a atitude de John Wesley que ele se arrependeu ali mesmo, começou a chorar e entregou a vida para Jesus. Um simples ato de um servo de Deus. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. Como que você gosta de ser tratado? Trate o outro da mesma maneira. É simples. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizestes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é o quê? Benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Muito lindo, né? Nesse texto, Jesus está falando de reação. Reação e não de ação. É amar o inimigo. É fazer o bem a quem nos odeia. É bendizer aquele que nos maldizem. Orar por aqueles que nos caluniam. Oferecer a outra face a quem nos feriu no rosto. Resumindo, é pagar o mal com o bem. Até porque, amados, pagar o mal com o mal faz parte da natureza humana. Caída, adâmica. Pagar mal com mal é algo comum no nosso dia a dia. No trânsito é comum a pessoa pagar o mal com mal, né? Ainda mais quem dirige direto aí. Pouco tempo, eu vim pela pista de velocidade e o cidadão estava lento. E eu pisquei para ele ir para a direita. E como ele não foi, eu acendi o farol alto. E eu detesto que façam isso, e eu fiz isso com outro. Sabe o que ele fez? Ele me deu a passagem, deixou eu ir pela velocidade, a pista da esquerda, e depois veio na minha traseira. E botou o farol mais alto que tinha. Eu falei, eu fiz o mal, estou recebendo o mal. Ele estava pagando o mal com o mal. É a natureza humana essa. Infelizmente, eu errei e ele também errou. Dois errados na história. Agora, pagar o bem com o mal é algo que vai além da natureza humana. Eu penso que é algo até diabólico, né? A pessoa faz o bem para você e você paga com o mal. É algo além do entendimento humano. Não é normal. Agora, pagar
o mal que as pessoas nos fazem com o bem é algo que só o Espírito Santo pode nos capacitar. É algo divino, é algo sobrenatural. A pessoa te faz mal, você vai pagar daquele mal o bem. Falou mal de você, você vai falar o bem. Está te caluniando, te difamando na localidade, você está orando por ela, você está falando o bem dela. Isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Completando esse sermão, Jesus disse, lá no versículo 46 a 49, e por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, olha aí, o guardar o mandamento, o praticar a palavra, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ou sobre a areia, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Interessante que Jesus conclui esse sermão do monte, usando aqui a figura de dois construtores. Um que construiu sua casa sobre o alicerce, e o outro que construiu sobre a rocha. Aparentemente, as duas casas eram iguais, idênticas. Sobre as duas casas sobreveio a mesma situação. Veio o quê? A chuva, sopraram os ventos, a enchente chegou, os rios transbordaram. A que estava edificada sobre a rocha, diz a palavra, permaneceu de pé. E aquela que estava edificada sobre a areia, caiu. Amados, a diferença não estava naquilo que era visto pelos homens, mas naquilo que só Deus podia ver, só Deus podia contemplar. Os que edificaram sobre a rocha são aqueles que estavam praticando aquilo que Jesus estava ensinando. Os praticantes da palavra são aqueles que edificam a sua vida, a sua família, toda a sua estrutura na rocha. Concordo com Hernandes Dias Lopes quando ele diz que ouvir sem obedecer é insensatez. Falar sem praticar é uma tolice. Não é suficiente conhecer a verdade, é preciso praticar a verdade. Não é suficiente ter boa teologia, isso é fácil. Conhecer boa teologia é fácil. É preciso ter uma ética consistente. Não é suficiente ter uma fé ortodoxa, é preciso ter piedade. Não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, ortodoxia e piedade. Porque há muitos teóricos de plantão, conhecem tudo de Bíblia, mas na prática da vida cristã são um fracasso. Segundo, quem conhece a Deus é coerente com as suas afirmações. Primeiro, quem conhece a Deus, guarda os mandamentos da palavra, obedece a palavra. Segundo, quem conhece a Deus é coerente com as suas afirmações. Olha que interessante no texto aí, por 3 vezes, o termo aquele que diz se repete. Aquele que diz, versículo 4, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 6, observe, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz. E como já dissemos nas aulas passadas, João escreveu essa carta para refutar, principalmente para refutar, claro que é para o nosso ensino hoje, mas para refutar uma heresia, que eu já citei, os gnosticismos, os gnósticos, que estavam aí no seu nascedouro. Esses gnósticos diziam, em alto e bom som, eles gostavam de falar, diziam que conheciam a Deus, que tinham experiências místicas com Deus, que tinham experiências sobrenaturais com Deus, mas viviam em pecados. Diziam conhecer a Deus de maneira plena, profunda, única, mas desprezavam o próximo. Eles se achavam os bambambãs da vida cristã, os espirituais, os únicos que
conheciam verdadeiramente a Deus. Isso era comum entre eles. Diziam estar na plena luz, ter tido a revelação profunda de Deus, mas na prática eles viviam em trevas. Eles chegavam até a comparar a alma humana com o ouro. Diziam que se a pessoa se afundasse em uma lama, já que a sua alma é como o ouro, não seria contaminada pela lama. Porque o ouro, depois que cai na lama, depois de lavado, ele continua sendo ouro. Olha até onde vai a blasfêmia. Com isso, eles incentivavam a pessoa ao quê? Ao pecado. Independente do que você faça, você continua sendo ouro. Você é filho, você é luz. Diziam conhecer a Cristo, mas não andavam como Cristo andou. Amados, não basta dizer uma coisa e viver outra. Não podemos dizer que conhecemos e amamos a Deus se andamos em trevas. Se a nossa vida contradiz nossas palavras, o conhecimento que temos de Deus é falso. Não é isso? Se nossa vida contradiz as nossas palavras, o conhecimento que supostamente podemos ter de Deus é falso. Aquele que conhece a Deus não diz uma coisa e faz outra. Até porque ele é coerente para viver à altura daquilo que diz. Falar e fazer deve ser como duas pernas bem alinhadas para não tropeçarmos. Dizer que conhece a Deus e ao mesmo tempo não obedecer à palavra de Deus é o mesmo que ter um atestado de mentiroso no bolso. Quem diz que conhece a Deus e ao mesmo tempo odeia seu irmão. Quem diz que conhece a Deus e ao mesmo tempo tem inveja do seu irmão. Quem diz que conhece a Deus e ao mesmo tempo despreza seu irmão, na verdade não está conhecendo a Deus. Diz João, não eu, mas está nas trevas. Terceiro, quem conhece a Deus inevitavelmente imita a Cristo. Quem conhece a Deus inevitavelmente imita a Cristo. Olha o versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Jesus não é somente a propiciação pelos nossos pecados. Jesus não é somente o nosso advogado de defesa. Jesus é também o nosso exemplo de vida, o exemplo a seguir. Temos que ser imitadores de Cristo, andar como ele andou, viver como ele viveu, pensar como ele pensou. E tudo isso está na palavra. Quer saber como Jesus andou? Leia os 4 evangelhos. Quer saber o que ele pensou? Leia a palavra, porque os seus atos são um resultado dos seus pensamentos. No século XIX, Charles Sheldon escreveu um livro muito famoso, que na época vendeu milhões e até hoje, em pleno século XXI, faz sucesso, chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E agora tem até uma versão em filme, muito bom. Em Seus Passos, O que Faria Jesus? É um filme cristão, bíblico, uma mensagem bem interessante. Todo o enredo desse livro, que agora é um filme, se passa numa cidade chamada Raymond. Certo dia, o pastor de uma igreja dessa cidade, ele estava em seu gabinete preparando a mensagem que iria pregar no domingo. E um senhor, uma pessoa, chegou até o seu gabinete pedindo ajuda, pedindo um emprego, pedindo socorro. Esse pastor disse para ele que, olha, não posso te ajudar agora, até eu desejo que você consiga um emprego, eu estou muito ocupado. O pastor não ajudou. Aquele homem ficou a semana toda rodando pela cidade, procurando ajuda. Já estava doente, com fome, procurando emprego, mas ninguém estendeu a mão. No domingo à noite, quando o pastor tomou a palavra para pregar, aquele homem estava no culto. E antes do pastor pregar, ele pediu a palavra. Ele não tomou a frente do pastor, mas ali, por baixo mesmo, ele trouxe uma palavra para a igreja. E ele disse o seguinte: se eu morrer nos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter a oportunidade de dizer algumas palavras num lugar como esse, um lugar tão consagrado. Eu não sei dizer o que faz de um homem mais digno de salvação do que o outro. Vocês sabem, eu estou na cidade há alguns dias tentando encontrar trabalho, e nesse tempo todo não ouvi nenhuma palavra de conforto, a não ser do pastor de vocês, que sentiu muito por mim, e que simplesmente disse que esperava que eu encontrasse trabalho em algum lugar.
Eu entendo, disse esse homem, que vocês não podem parar suas vidas para arrumar trabalho para os outros, mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir a Jesus. Vocês sentam em uma igreja, falam sobre Jesus, cantam músicas sobre Jesus, mas vocês não agem como Jesus. E esse andarilho concluiu o sermão dizendo: quando vocês estiverem lidando com as situações ou as decisões mais difíceis da vida de vocês, façam sempre uma simples pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus em meu lugar? E depois de dizer essas palavras, aquele homem caiu desfalecido. Depois de alguns dias ele veio a óbito, morreu. E esse caso foi tão impactante que o pastor confrontou a igreja, desafiou a igreja, para que num período de 1 ano, os membros, sempre que fizessem qualquer coisa, se perguntassem: o que faria Jesus em meu lugar? Alguns membros aceitaram o desafio, e houve um mover de Deus naquela cidade e uma transformação naquela igreja. Eu não vou contar mais o restante do filme para vocês verem. É impactante, impactante. O que faria Jesus? Eis a pergunta: se ele estivesse em nosso lugar hoje, será que ele perderia horas e horas e horas nas redes sociais? O que Jesus faria? Será que ele ficaria lá no Instagram, horas e horas, dando curtidas, vendo fotos, papapá, em grupos de WhatsApp, onde pessoas postam de tudo, coisas imorais? Será que Jesus seria um tuiteiro, ficaria ali no Twitter horas e horas? O que faria Jesus em nosso lugar? Será que ele colaria nas provas? A pessoa não estudou e vai lá e cola, pede cola para os outros. Será que se Jesus estivesse em nosso lugar e ele estivesse dentro de um ônibus cheio, sentado, e entrasse uma pessoa de idade, ele daria o lugar? O que faria Jesus em nosso lugar? Se Jesus estivesse no meu lugar como marido, será que trataria a esposa como eu trato? Será que falaria o que eu falo? Usaria a mão como uso? E se estivesse no lugar de você, esposa, será que trataria o marido como é tratado? Tem marido que sofre. Dizem que a maior desgraça na vida de Abraham Lincoln não foi ter sido assassinado, mas ter casado com quem casou. A mulher era uma desgraça na vida dele, fazia ele passar vergonha, às vezes reuniões de ministério. Dizem que uma vez ela jogou uma xícara de café quente na cara dele, na frente dos ministros. Olha que coisa. Aquilo é pior do que goteira, né? O provérbio fala da mulher que é uma goteira, fica ali só atazanando a cabeça do marido. Parece até que fez um voto lá no casamento, não de viver junto até que a morte nos separe, mas já para atazanar: eu vou ser uma desgraça na tua vida, até que a morte nos separe. Misericórdia. Será que Jesus faria isso? Ou seria uma bênção para ela? Ou faria com que o marido, fosse uma bênção para ela? O que faria Jesus em meu lugar? Ele andaria como nós andamos? Viveria como nós vivemos? É um desafio. É um desafio. Como Jesus andou quando esteve aqui na terra? Amados, ele andou em dependência e obediência ao Pai. Obediência e dependência do Pai. Ele andou humildemente entre os homens, mesmo sendo Deus. Ele era humilde, manso e humilde de coração. Não era arrogante, prepotente, vaidoso, orgulhoso. Não, ele andou em plena consagração. Mesmo sendo Deus, orava e jejuava. Olha só, plena consagração. Ele andou remindo o tempo, não desperdiçando o tempo. Você não vê Jesus jogando o tempo fora, não vê? Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ele andou em amor e chegou ao ponto de perdoar os seus algozes. Lembra daquela palavra da cruz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É um exemplo, é um modelo para mim e para você. Então, temos que andar como ele andou. Mas será que ele andaria como nós temos andado? Eis a pergunta. Quarto, quem conhece a Deus ama o próximo. Olha aí o versículo 7 e 8. Quem conhece a Deus ama o próximo.
O Jefferson cantou até um hino, né? Se tiver um tempinho, até eu peço para cantar esse hino também. Deve dar. É Chocabano. Versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. E esse mandamento novo aqui, amados, é o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Olha o versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Numa leitura superficial, eu não sei se você observou esse detalhe, parece que João está sendo meio contraditório. Parece ser meio contraditório. Primeiro, ele diz que não escreve um mandamento novo, e afirma 2 vezes que o mandamento é antigo, no versículo 7. E depois diz que o mandamento é novo, no versículo 8. Afinal de contas, o mandamento ele é novo ou é antigo? A verdade, amados, é que o mandamento é antigo e é novo ao mesmo tempo. É antigo por fazer parte do Antigo Testamento. Está na lei. Levíticos 19, 18. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo está na lei. Levítico 19, 18 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, é um mandamento também novo. Por que novo? Porque Jesus enriqueceu, ampliou e aprofundou o seu significado. Olha o que Jesus disse lá em João 13, 34 e 35. João, Evangelho 13, 34 e 35. Se já anotou, escreveu aí, vou ler. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o novo mandamento surgiu do antigo mandamento. Mas até em nossos dias, até no nosso cotidiano, algumas coisas se tornam novo pela roupagem com que se coloca. Algumas músicas antigas, elas acabam sendo novas, dependendo de quem faz o arranjo, a nota musical, a nova composição, o instrumental. Lembra daquele hino que nós cantávamos aqui, um tempão que não canta? Se paz a mais doce me deres gozar, né? A música antiga ela era um tanto meio fúnebre, mas foi colocada uma roupagem tão nova, tão legal, que se tornou nova. Até na parte da alimentação, tem comidas antigas que se tornam novas, dependendo de quem faz. Uma rabada com agrião, por exemplo, né? Se pegar uma dona Neuza da vida aí para fazer uma rabada com agrião, se torna novo, porque é um tempero novo, um gostinho todo novo. E o mandamento antigo de amar o próximo como a nós mesmos foi aprofundado, se tornou novo, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos até dizer que esse mandamento é novo em 3 aspectos. Observe. Primeiro, é novo em sua profundidade. Em Levíticos, o mandamento era de amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus nos desafia a amar os outros como Ele nos amou. É mais profundo. É mais profundo. O amor de Jesus por nós foi o quê, amados? Sacrificial. Não foi um amor sentimental, né? De sentimento, de palavras, eu te amo, não. Mas foi demonstrado com atitudes. Ele deu a vida por mim e deu a vida por você. 1 João 3,16 diz que Jesus deu sua vida por nós e devemos também nós dar a vida pelos irmãos. É claro, é óbvio que não podemos dar a vida pelos irmãos no mesmo sentido que Jesus fez, dar a vida no sentido sacrificial, mas podemos dar a nossa vida no sentido de amor, solidariedade, respeito, compaixão. 1 João 3, 17, 18, aí na epístola mesmo, mais à frente, vamos estudar melhor essa referência. Olha o que João diz, o que é o amor. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, fechar o coração, né? Como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade.
É um amor com atitude. Amar o próximo como a si mesmo. Eu posso entrar na parte prática até em nível de contribuição na igreja. Podemos falar sobre isso. Cada vez que você contribui, por exemplo, com essa obra aqui, seja com dízimos, ofertas, primícias, seja lá qual nome você dá, está com isso dizendo que ama os irmãos. É um amor prático. Sua oferta, amados, ajuda a manter os missionários lá no campo, na Ásia e na África. Sua oferta ajuda na compra de cestas básicas para ajudar pessoas necessitadas da igreja e até da comunidade. Sua ajuda, sua contribuição nos mantém, nos dá o suporte de manter as portas aqui abertas. Acima de tudo, sua contribuição guarda a sua alma da avareza, do amor ao dinheiro. Contribuir, então, é algo prático, que demonstra o nosso amor a Deus. E não só a Deus, mas também aos irmãos. Provérbios 3, olha que lindo, versículo 9 e 10. Estou terminando. Honra ao Senhor com teus bens, diz a palavra, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus pede aqui é a primeira parte e não a última. Temos que devolver o nosso melhor e não o resto. Não é honrar todos os nossos compromissos primeiro e depois honrar Deus em último. É o que a palavra está dizendo. Pelo contrário, amados, nós honramos a Deus com a primeira parte de nossos bens pela fé e cremos que Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Ele não vai deixar faltar nada, Ele não vai deixar você passar fome, Ele não vai deixar você ficar com uma conta em atraso. Honra ao Senhor com as primícias de todas as suas rendas. Honra ao Senhor. É um assunto pouco falado. Aqui nós, às vezes, pecamos até por falar pouco, mas é um assunto bíblico. Cada um contribua segundo propôs no teu coração, diz o apóstolo Paulo. Segundo, amados, o mandamento ele é novo em extensão. Mais do que amar o próximo, devemos também amar nossos inimigos, diz a palavra. E além dos inimigos, devemos até amar o mais vil pecador. Amar o pecador não significa concordar com seus pecados, mas significa orar por ele para que ele venha se converter dos seus maus caminhos. Até porque para os rabinos da época de Jesus, o pecador era uma pessoa a quem Deus queria destruir, queria fulminar. Publicanos, prostitutas, para eles, essas pessoas eram somente combustível para aquecer mais o inferno. Porém, Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. João 3,16. O mundo que Deus amou foi eu e foi você. Nós fomos alcançados por esse amor. Estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos em trevas, mas Jesus nos trouxe para a luz. Deus provou o seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz Romanos 5,8. Jesus não nos amou porque viu qualidades em nós, viu virtudes. Não, amados, muito pelo contrário. Estávamos mortos em delitos e pecados, mesmo assim Jesus se entregou naquela cruz, por mim e por você. Ele escolheu os cravos. Tem até um título do livro de Max Lucado. Ele escolheu os cravos. Da mesma maneira, o nosso amor deve alcançar todos, sem fazer discriminação. Deve incluir a todos, sem fazer acepção. E deve abranger a todos, sem exceção. Terceiro, o mandamento é novo em experiência. Versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Para João, luz é igual a amor, trevas é igual a ódio. A aurora já raiou em Jesus,
e as trevas já vão se dissipando. Amados, viver a vida cristã é viver em Cristo, é viver na luz. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue, diz a palavra, não anda em trevas. Jesus é a verdadeira luz que ilumina. Quando ele nasceu, a verdadeira luz brilhou. O seu nascimento foi extraordinário, né? Foi o início de um novo dia para a humanidade. Lá em Mateus 4,16, diz que o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz, ele é o sol da justiça. Por isso Provérbios diz, 4:18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Por que o caminho do justo é como a luz da aurora? Porque ele segue aquele que é a luz do mundo. Concluindo, 1 João 2:11 diz, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Luz e amor, trevas e ódio se pertencem mutuamente, se combinam, se completam. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e anda na luz, ele obedece a Deus e ama a seu irmão. Quem odeia a seu irmão está nas trevas. Quem odeia seu irmão não conhece a Deus, pois Deus é luz e Deus é amor. Augusto Nicodemos, para concluir, ele diz que o ódio ao irmão é bastante revelador, indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus, indica também a falta de conversão, aponta, portanto, para o estado de perdição daquele que odeia. O ódio a que João se refere na carta é a falta de cuidado, provisão e ajuda para com os irmãos verdadeiramente necessitados. O ódio não é só uma questão de sentimento. A própria falta de ajuda, de socorro, de abrir parte do que é teu para socorrer o outro, é um ódio demonstrado com atitudes. Por desprezar o corpo, diz aqui Augusto Nicodemos, o gnosticismo não via como parte da verdadeira religião a preocupação para com as necessidades físicas dos outros. Os gnósticos não desprezavam totalmente o corpo. Então, quem quiser que passar fome, que passe. Eles não estavam nem aí para o outro, por causa da sua teologia errada. E mais à frente, nós vamos voltar a esse tema do ódio, porque João fala muito sobre isso. Textos como 1 João 3:14-16 vão ser tratados com muito carinho. Olha só que referência, finalizando. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Forte, né? Só o Espírito Santo para nos capacitar. Amém, amados? Alguma pergunta? Invertendo, o que você aprendeu na aula de hoje? Quer compartilhar? Quais lições você tirou? O que foi de prático? Tem coragem? Quem é o corajoso? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Sempre falava isso no seminário. Ou se ninguém pergunta nada, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Vamos ficar de pé. Quero pedir ao Jefferson para cantar esse louvor. Acho que foi o segundo, se não me engano, quando fala do amor ao próximo. Amém? Vamos estar orando. Antes de passar para esse momento ainda curto de louvor e o término da escola dominical. Pai, te louvamos, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra estudada. Te louvamos, Senhor, porque essa carta, Senhor, inspirada por Ti, nos confronta, nos coloca contra a parede, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a praticar a Tua palavra, nos ajuda a ser praticantes e não apenas ouvintes,
enganando-nos a nós mesmos, Senhor. Não queremos ser auto-enganados, Pai. Faz de cada um de nós aqui verdadeiros conhecedores de Ti. Não queremos ser teóricos. Não queremos estar em busca de muitas novidades, revelações, esoterismos, muitas coisas profundas. Queremos somente praticar aquilo que aprendemos na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a amar uns aos outros. Nos ajuda a amar o nosso irmão como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a nos doar, Pai, até com aquilo que nós recebemos como salário. É parte de nós, é uma doação. Nós estamos tirando algo no nosso corpo, do nosso suor, quando nós contribuímos com a Tua obra, Pai. Nos ajuda a ficarmos desapegados dos bens materiais, Senhor, a valorizar mais o que é espiritual. Pai, no nome de Jesus, precisamos de Ti. Cria em nós um coração puro, Senhor. Renova em nós um espírito inabalável, Pai. Carecemos da Tua ajuda, não somos perfeitos, Pai, estamos aquém da perfeição, Pai, mas a nossa meta, o nosso alvo é a perfeição, Senhor. Mesmo sabendo que essa perfeição se dará somente na glória, mas o nosso alvo aqui na terra é andar como Cristo andou, é viver como Ele viveu, é pensar como Ele pensou. Ajuda-nos, Senhor, a sempre fazer essa pergunta: em seus passos que faria Jesus? Nos ajuda a ser imitadores de Cristo como filhos amados, para a glória do Teu nome, Pai. Fica conosco, abençoa o domingo, Pai. Abençoa cada familiar que estará se reunindo com os filhos. Senhor, livra-nos de todo mal. Aqueles que vão viajar para algum lugar ainda, Pai, guarda no trânsito, livra, Senhor, guarda-os. É o que eu te peço nessa manhã, Pai. Abençoa o nosso almoço, abençoa o nosso dia e abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa o culto da noite também, o pregador que fará uso da Tua palavra, Senhor. Usa ele com poder e graça para a honra e glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus.